Pronto. Pronto. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que nos convida à instrução, que nos convida à prática do amor, ao aprendizado, à nossa melhora íntima, à compreensão das leis divinas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade desse encontro em que buscamos nos instruir, nos esclarecer, buscamos compreender a lei do Pai através dos conhecimentos arados pela doutrina espírita, e nos favorece cada vez mais essa reflexão. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. E que teus enviados, teus mensageiros possam estar conosco, né, a cada dia, a cada instante, nos intuindo para o caminho do bem. Que na noite de hoje seja bastante aproveitosa para todos nós. Possamos trilhar esse caminho do conhecimento, nos enriquecendo cada vez mais. Obrigado, Senhor. E assim pedimos a tua permissão, mestre, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Assim seja. Então, vamos lá. Patrícia, Janete, Jusceia, Mesmer, Wellington. Então, sejam todos bem-vindos a este encontro, né, em que buscamos estudar 2 livros concomitantemente. Começamos com o livro dos Espíritos, e depois a gente vai para o livro Os Mensageiros, livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier. Tá? Então, nós estamos no livro dos Espíritos, esse estudo já está há bastante tempo, né? Nós já estamos há mais de 5 anos trabalhando esse livro, com encontros semanais, né? Sempre às quartas-feiras, 19h30, e que buscamos analisar questões a questões, refletir um pouco, questionar, porque esse é o objetivo. Não é para que nós decoremos o livro dos Espíritos, não é o livro para decorar, é um livro de estudo, é um livro para reflexão. Tanto as perguntas como as respostas, elas têm que, aos poucos, fazer sentido para nós. E não vai ser uma leitura pura e simples que ela vai trazer esse sentido. Precisamos de tempo, de reflexão, né, maturação, para realmente apreendermos um pouco desse conteúdo que está nesse livro, que nós não temos ainda, numa leitura simples, num estudo simples, a capacidade de aprender tudo, tanto pela minha dificuldade, né, em trabalhar todos os assuntos, e como também de muitos seria, às vezes, a primeira vez que está lendo esse livro, né, concomitante com a gente. Né? Mas então sejam todos bem-vindos. Nós estamos no livro terceiro, que trata das leis morais. Hoje nós vamos dar início à lei de igualdade. Alberto, por que leis? Está estudando leis morais, o que é isso? Kardec faz um questionamento à espiritualidade, né, sobre as leis divinas, as leis naturais. Né? Ele pergunta a lei natural, a espiritualidade vai dizer que é a única que vai trazer a felicidade para nós. Ela já está incita na sua maneira de trazer a felicidade para nós através das leis naturais, que é a lei de Deus, a lei criada para nos propiciar a felicidade. Diante disso, Kardec sugere ao Espírito de Verdade trabalhar 10 leis, né, para nos auxiliar. E então ele modela, ele subdivide, ele faz diversos questionamentos, trabalhando cada uma dessas leis. A lei é única, mas ele vai dividindo em tópico, em questionamento, para que a gente possa adentrar o máximo possível nessa lei. E hoje nós vamos começar, então, a lei de igualdade. Tá? Essa lei de igualdade está, né, no livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 9, o item 1. Dentro da lei de igualdade, ele divide em alguns tópicos, e hoje nós vamos tratar do tópico igualdade natural. Tá? Eu sou o Alberto Lima, tá? Nós estamos nesse formato que nos permite abranger, levar esse conhecimento para mais gente, já que já está na plataforma,
e outros podem assistir a qualquer hora, de dia, da noite, né? Esperamos que possa ajudá-los de alguma maneira ao entendimento das leis naturais, que são as leis criadas pela divindade para nos auxiliar, para nos permitir o nosso desenvolvimento. Pois bem, esse capítulo 9, que é a lei de igualdade, Kardec divide em 7 tópicos. Ele vai tratar do primeiro tópico, a igualdade natural, depois ele vai falar da desigualdade de aptidões, né? Ele vai também falar de desigualdades sociais, ele vai abordar a temática de desigualdade das riquezas, vai tratar também da prova da riqueza e da miséria, igualdade de direito do homem e da mulher, igualdade perante o tudo. Então, se é de igualdade, por que possivelmente é detectado desigualdade, né? Por isso que ele coloca desigualdade de aptidões. Ou seja, por que umas pessoas têm mais aptidão para uma determinada tarefa e outros não, né? Uns têm aptidão para a parte, para jogar bola, né? Nós vemos grandes astros aí que parece muito fácil, mas a gente vai tentar e não consegue, né? Ou seja, tem uma desigualdade de aptidão. Mas aí vai para o estudo, vai para fazer um alimento, para cuidar de alguém, né? Ou seja, diversas aptidões, né? Ou diversas tarefas, alguém tem mais aptidão do que outro. O Kardec vai abordar isso. Por que isso? Não era para ser todo mundo igual, ter as mesmas aptidões, né? A mesma coisa com relação a alguém que vive em mansões, que tem muito dinheiro, e outros vivem na pobreza, né? Desigualdade, um que vive é gestor e o outro é um simples empregado, né? Ou tem muita riqueza, outro está muito pobre. Essas desigualdades que aparentemente nos distanciariam, né, dessa tal lei de igualdade. Se é de igualdade, por que uns têm mais, outros têm menos? Por que um tem poder, outro não tem? Então, ele vai esmiuçar essa lei de igualdade para nos demonstrar que realmente a lei que a divindade faz é de igualdade. Tá? Mas aí, isso só temas para os próximos encontros. Hoje nós vamos ficar só na igualdade natural, e ela é. Primeiro, vamos ver o que significa. Lá no meu dicionário.org, né, o termo igualdade, qualidade do que é igual, tá? Ou que não apresenta diferença quantitativa. Ou seja, dois, dois, né? Ou seja, é uma coisa igual. Igualdade, ela remete a isso. Olha, não tem diferença, tá? Correspondência perfeita entre as partes de um todo. Então, igualdade, o significado é isso, é não apresentar diferença. Igualdade natural, né? Que se refere ou pertence à natureza. Ou seja, aquilo que não apresenta diferença, né, na natureza, ou para a natureza, produzido pela natureza, né? A natureza produzindo igualdade, ou que não há diferença na produção. Tá? Pois bem, igualdade natural, feito esmiuçado um pouquinho do significado, tá? Kardec faz apenas uma pergunta, que é a 803, que tem bem simples a pergunta. Ele diz, olha, perante Deus, ou a divindade, são iguais todos os homens? Ele faz esse questionamento. Olha, todos os homens são iguais perante a divindade? Ou, né, teria diferença? Antes de respondermos, eu trago para subsidiar e para despertar nosso interesse, né, algumas imagens. São iguais essa imagem aqui? Né? O rosto, a pele, a expressão. Né? Sabemos que são mulheres, mas são iguais. Né? Essa espécie aqui, né, de humanoide, ela é considerada homem sápio, ou uma catalogação da ciência como o homem sápio. Né? Espécie de hominídeo,
da família dos primatas, da qual fazem parte o homem moderno e seus ancestrais, como, né, o Homo racional, ou homem racional. Designação, Homem sapiens, a designação da raça humana, da humanidade, da pessoa dotada de inteligência. Homem sapiens é a espécie humana da qual pertencemos. Então, essas criaturas aqui que estão expressas, né, essas mulheres, são homens sapiens, né? Segundo a nossa ciência, é da espécie hominídeo, né? São primatas, tá? Que são os homens modernos, ou seja, é da nossa espécie. Tá? E aqui nós vemos negros, brancos, orientais, né? Cabelo liso, cabelo esticado, cabelo loiro, cabelo crespo. Né? Mas só existe essa raça, é os humanoides, ou o homem sapiens. Mas pela que a gente olha de frente, a gente não vê que tem diferença, né? Tem diferença nessa imagem, ou não? Então, como é que seria iguais, né? A ciência nos fala, né, biologicamente, né, sobre a nossa especificação dos humanos, né? Ele diz que as diferenciações físicas entre os humanos são imensas. A cor da pele, cor do cabelo, formato do cabelo, né, a altura, o tamanho, tá? Tem muita diferença, aparentemente, né? Visualmente a gente vê muita diferença. Porém, a ciência comprovou através do projeto Genoma, que é o mapeamento dos cromossomos, né, da espécie humana, que mesmo com as diferenças físicas entre as pessoas, a espécie humana é única. A espécie, o homem sápio é uma espécie só, tá? Mesmo apresentando tamanho, né, altura, cor de pele, é uma só. Quem fala são o projeto Genoma, os nossos cromossomos, que nos identificam. Mesmo com essa diferença, somente uma espécie. Os cientistas do projeto Genoma afirmam que o cabelo crespo, característico, né, normalmente da população negra, surgiu como forma de proteger o couro cabeludo dos indivíduos que viviam em regiões de climas quentes. Os cientistas do genoma também afirmam que as diferentes cores de pele decorrem do processo de seleção natural verificado ao longo de milhares de anos. Mas é a mesma espécie. Então, vamos perceber que essas pequenas diferenças, muitos detalhes que a olho nu a gente percebe que há diferença, tá? Mas é a mesma espécie. Dessa maneira, as diferenças físicas entre as pessoas foram marcadamente constituídas ao longo dos milhares de anos pelo processo de seleção natural e regida pelas condições climáticas e ambientais das diferentes regiões do mundo. Conforme se observou no projeto, a diferença genética entre dois indivíduos não chega a 1%. Olha que legal. A diferença entre dois indivíduos, até mesmo de uma raça diferente, raça não pode nem chamar esse nome, né? De ancestralidade diferente, né? Não chega a 1%. Então, 99% é igual. Esse 1% dá essas características que distingue cada ser. E ele chega à afirmação que, portanto, não existe raças humanas, e sim uma única raça humana. Não tem raças, negroide, mongoloide, indo-americano, não, é uma raça só, é o Homem sapiens. Isso está lá, a fonte é na História do Mundo, né? Curiosidade, Projeto Genoma. Pois mas, Alberto, seria as etnias diferentes, assim é? Como é? Eles colocam mais o termo ancestralidade. Né? Eles estão buscando mais usar o termo ancestralidade. O termo raça, que hoje levou o pejorativo à ideia de racismo, né? Então, um consenso geral para retirar essa expressão raça, que à época de Kardec era a expressão correta, era uma qualificação dada pela ciência da época.
Ciência moderna já coloca como ancestralidade. Essas diferenças decorrem da ancestralidade, ou seja, lá dessa seleção natural que levou aqueles indivíduos num clima mais quente, se adaptou melhor com a cor mais escura. Aquele com a cor mais clara foi diminuindo, né? O cabelo foi ficando encaracolado como forma de proteção, né? Então, eles têm uma seleção natural, mas a raça é a mesma. Ou a espécie é a mesma, a espécie humana, tá? Ou seja, a espécie classificada como o Homo sapiens, que tem várias características fenótipas, ou seja, de aparência, mas 99% do genoma é igual. Tranquilo? Então, voltemos à pergunta. Perante Deus, são iguais todos os homens? Agora é com vocês. Alberto, boa noite a todos. É interessante, né? Na época, eu creio que a resposta vai ser que sim, porque somos todos filhos de um Criador. Então, somos, né, perante Deus, somos iguais. E a ciência, já, como você está explicando, já mostra, né? É como se fosse assim, a raiz de todos são iguais. Depois vem... Então, sim, perante Deus, eu creio que todos são iguais, porque somos filhos e criadores de um mesmo ser. Isso é interessante. Alguém mais tem uma colocação? Um complemento? Vai ser só isso mesmo? Eu creio que somos iguais, sim. Fala, Lúcia. Pode falar, Lúcia. Porque se a gente tiver algum ser que seja diferente, Deus está sendo parcial. Né? Está privilegiando uns e outros não. Por isso que são todos iguais. Que é para não haver privilégio. Cada um evolui com o seu esforço. Mais interessante saber que igualdade é essa, já que não são da mesma cor, se você olhar... Igualdade de inteligência. Ele criou todo mundo ignorante, inicial. Cada um vai evoluindo de acordo cresce de acordo com a sua evolução. Uns se esforçam mais, andam mais rápido, outros são mais devagar, estacionam, passam o tempo estacionado aqui ou na erraticidade, mas que todos foram criados iguais, foram. Não tem diferença porque uns são de uma cor, outro de outro. Isso não muda, a alma é uma coisa só. Hoje é homem, amanhã é mulher, não muda, é tudo uma coisa só. Vai chegar um tempo que nada disso vai ter valor. Ninguém vai mais ligar porque é preto, amarelo. Isso não vai ter significado nenhum. Eu acredito assim. Então, eu acho que o problema está nessa palavra iguais aí, né? O que seria esse iguais? Fala, Wellington. Então, eu acredito que nós somos iguais, sim, porque o próprio Livro dos Espíritos ele responde essa pergunta anteriormente, quando fala que todos são criados simples e ignorantes. Então, nós somos iguais na matéria de criação ali, e depois cada um vai desenvolvendo de acordo com o esforço próprio, né? De acordo com as experiências que vai tendo, quanto vai errando, aprendendo, capacidade de reconhecer esses erros, de melhorar, e assim por diante. Mas, no princípio, todos somos iguais. Agora, a questão de corpo em si, aí corpo vai ter diferença, né? Porque o corpo, como diria o André Luiz já lá no início do nosso lar, né? Um corpo é uma veste. Então, a gente muda de roupa, né? Mas não deixa de ser igual. Vai, Adina. Também assim, Alberto, que a lei, né? Então, todos nós estamos submetidos à mesma lei. Então, todos nós temos o mesmo caminho a seguir. Então, assim, ele deixou isso aí igual para todos. Então, não, esse aqui vai para um caminho, esse aqui vai para outro, essa lei é para um, essa não. É a mesma lei, é o mesmo caminho.
Então, como a gente fala do Sol, né? Então, o Sol é essa imensidão, mas os raios do Sol, eles chegam igual para todos, né? Então, acho que seria por aí. Esse igual, então, é o caminho, né? Pelo que você fala, essa igualdade aí é todos terem o caminho para seguir, é isso? Porque nós vamos ver uma pessoa, né, muito rica, né, com muito dinheiro, você vai ver pessoas passando fome no meio da rua, na sarjeta, né? Essa igualdade não é nesse sentido de bens materiais, deve ser nesse outro aspecto, não? Você vai ver pessoas muito, muito belas e pessoas deformadas, né? Pessoas com inteligência e outros deficientes mentais, né? Então, essa igualdade aí, onde estaria essa igualdade, né? Pelo que a Dina falou, seria o caminho que é dado para todos. A mesma coisa é Lúcia falando lá quando ela fala dos simples e ignorantes, né? É isso mesmo? Seria essa igualdade está na igualdade de todos ter o mesmo caminho, a mesma rota, só que talvez um vá ter ido mais rápido e tenha conseguido já um patrimônio maior, né? Alguém poderia me esclarecer isso aí, essa igualdade perante Deus? Que igualdade é essa? Vamos lá? Essa questão aí de patrimônio, essas facilidades, vamos dizer assim, que se tem aqui na Terra, são coisas materiais, né? E como materiais são passageiros. Se a gente considerar aí o todo como um espírito imortal, isso aqui, essas coisas materiais que pode ser ter sido como pode ser entendido, né, como um privilégio de alguns, são efêmeras. E se tem, né, essa possibilidade, Deus dá essa possibilidade de todos terem acesso, né, tanto à riqueza quanto à pobreza, e vivermos em várias encarnações, em situações diferentes, para ver o uso que a gente faz dessas coisas. Mas, para falar de igualdade, a gente vai ter que necessariamente olhar para o espírito, né? Porque o corpo aqui, a matéria, o local que se nasce, por exemplo, aqui na Terra, quando se encarna, vai determinar muita coisa. Vai ser uma trajetória ou mais fácil ou mais difícil, de acordo com a forma que se analisar. Mas em espírito nós somos iguais. Todos nós temos a potencialidade dentro da gente, temos o germe divino ali que a gente tem que aflorar. Mas, como eu disse, né, de corpo, de coisas materiais aqui, de tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro, vai mudar, porque essas situações vão mudando para a gente poder ter contato com diversas situações e desenvolver diversas habilidades. Perceberam que a gente teve que ir na busca do espírito imortal para podermos entender essa igualdade? Né? A igualdade, ela deve, para mim, acho que ela está na essência, certo? Essa Como? parte aí Como é a da coisa essência? Qual é a material. essência que você fala? É o espírito imortal? De onde você veio? Quem foi que lhe trouxe aqui? Quem é o seu pai maior? Então, nós temos a essência dele. Então, para ele, todos os filhos são iguais. A gente que somos cheios de pecado, a gente vê diferença nos nossos filhos? Não. Para mim, meus filhos, para mim, são as coisas mais perfeitas do mundo. Para ele fez a gente para seguir nesse mesmo padrão. Ele quer os filhos dele tudo perfeito. Então, assim, a essência dele que está na gente, né? Que é o que ele quer que a gente evolua para chegar a um patamar melhor, cada vez melhor, não de coisas materiais, mas evoluir espiritualmente, né? Então, é essa essência que eu acredito que nós nascemos com ela e que todos nós somos iguais. Porque herdamos dele. Oi. Seria a existência de igualdade que todos nós temos, essa igualdade. Pronto, o que mesmo falou aí da experiência do filho. Eu gostei desse exemplo. Se somos iguais no amor. No amor que, como filho de Deus, do Pai maior. Então, eu acho que essa igualdade é por aí, somos todos filhos. Então, se é dado a oportunidade, né, a todos.
Então, essa igualdade é a questão de filho de Deus. Eu gostei dessa parte e dessa analogia de Mesmer, quando ele colocou aí. Ele falou em essência, ele falou em essência, tá certo, é espiritualmente mesmo. Voltamos, não somos carne, não é isso? Então, para a gente compreender, nós sempre estamos voltando à questão da essência do Espírito, né? Do Espírito. Porque se a gente olhar, somos todos filhos de Deus, beleza. Mas um nasceu só, se a gente pensar numa só encarnação, numa só existência, essa questão fica meio complexa e difícil a gente olhar que Deus de bondade é esse, ou Deus que diz que todos são iguais, e ele me mandou para nascer lá na favela, mendigando, a família, meus irmãos, tudo deficiente ou metido nas drogas, e o outro nasceu lá na família do vizinho ali, do muro do condomínio, né? Com todas as facilidades. A gente fica um pouco difícil de compreender falar só de uma existência, ou não? Vocês compreendem? Uma só existência dá para a gente falar dessa igualdade? Não, eu acredito que não é só numa existência, não, porque se você essa existência vamos dizer, a gente traz a soma de tudo que a gente já passou em todas as outras existências que a gente já teve. Então, a oportunidade, se você vem rico ou pobre, de cor, mudança de cor, com deficiência ou sem deficiência, isso vem exatamente de existências passadas. Então, é a permissão que foi lhe dada para que você viesse desse jeito, para você resgatar. Então, esse resgate, essas diferenças é isso. Não é porque Deus está dando mais ou outro está dando menos. São provas que a gente veio para passar. Então, se são provas, então nós somos iguais, continuamos iguais. As provas é exatamente para poder igualar. Se eu ainda vou pegar a deixa tua, viu, José? Pode usar a deixa. Vou pegar a deixa tua. Pelo que você falou, eu ainda vou aumentar só um pouquinho. Lembre-se de que aquele que mora naquele arranha-céu, que tem tudo, não sei o quê, e aquele que não tem nada, existe na Bíblia dizendo, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Será cobrado. Aquilo ali não é dado porque ele mereceu, não. Possa ser não, com certeza, ele ali está passando por uma prova. Porque a gente sabe que tem pessoas hoje que, por ter uma determinadas condições financeiras, ele passa por um mendigo que não olha nem para lá. Bota o celular aqui, no rosto aqui, faz de conta que não existe. Às vezes a pessoa não é nem o dono da empresa, mas ele é o gerente, ele já se acha o dono, não fala com o subordinado, quando desce do carro, já bota o telefone no ouvido para não dar nem bom dia para o povo. Esse aí está bem aprumado na vida dele, entendeu? Então, assim, é por aí. Não, a gente sabe, todo mundo sabe que existem pessoas assim, né? Que se passar a pessoa que um ASG, o camarada tem um cargozinho um pouquinho melhor, não falar nem com esse ASG que é pobre, esse aqui, nem pro chão, não é do meu nível, não é assim que na cabeça desse povo que acha que quando tem o financeiro melhor do que o outro age? Então a gente pode concluir que a igualdade é espiritual. Nós somos iguais espiritualmente. Então, porque a matéria é uma veste, né? A gente rodou e sempre, para conseguir tentar entender essa igualdade, nós remetemos à essência divina, ou seja, ao Espírito, e também tivemos que usar da ideia da reencarnação. Isso. Não é? Uma só existência, fica difícil a gente entender que somos iguais, já que só tem uma chance. Você vem numa situação deprimente, ou você vem numa situação de muita fartura. Né? Você vem saudável, você vem com muita deficiência. Né? Com uma só existência, fica complicado a gente entender essa questão da igualdade. Né? E só uma existência. Agora, se trabalhar na essência divina, o espírito imortal, aí vai abrindo o leque, a gente podemos visualizar essa questão da igualdade. Vamos, então, ver a resposta do Espírito de Verdade a essa pergunta? Somos todos iguais perante
Deus, né? Primeiro ele afirma que sim. Poderia só ter ficado nessa resposta. Sim, né? Somos todos os homens são iguais. Mas perceba que ele faz um complemento. Todos tendem para o mesmo fim. São todos iguais e todos tendem. Tendem se direcionam. Todos são direcionados para o mesmo fim. Que fim é esse? Aqui ele não fala, mas olha, são iguais, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez sua lei para todos. Tá? Ou seja, todos tendem para o mesmo fim, para um futuro, um direcionamento, um caminho. Todos vão chegar a um determinado caminho, um determinado ponto. Né? E Deus fez que é para todo mundo. Então, por isso que são todos iguais. Tá? Dizei frequentemente o sol, né, luz para todos. E anunciar assim uma verdade maior e mais geral do que pensa. Né? Como se Deus fosse o sol e ele atinge a todas as pessoas. Basicamente isso. Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Quando ele fala todos tendem para o mesmo fim, isso nos chama a necessidade da gente voltar no Livro dos Espíritos, lá atrás. Questão 115. Ele pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Uma diferençazinha aí. Foi criado um espírito bom ou mau? Olha a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, ele dá o ponto de origem. Fomos criados simples e ignorantes. Tá? E ele continua aqui, ele diz, né? Cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, todos tendem ao mesmo fim. Qual é o fim? A perfeição. Tá? Então, ele dá a origem e dá o destino. Então, onde é que está a igualdade aí? A igualdade está na origem, a igualdade está no caminho para chegar à perfeição, que não vai ser rapidamente, ela é progressiva. E essa questão nos remete a 116. Haverá espírito que se conserve eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, aquela diferença de ordem, de classe? Ele diz, não, todos se tornarão perfeitos, mais uma vez reforçando o destino, o mesmo fim. Qual é o fim que todos se dirigem? A perfeição. Né? Todos vão se tornar perfeitos. Simples e ignorantes, uma trajetória progressivamente aprendendo. Aí a necessidade da reencarnação, para que a criatura vá adquirindo conhecimento, experiência, experimentando, né? E um dia ela chegará à perfeição. Mas ainda tem uma outra questão que nos ajuda e fortalece a questão, todos chegarão ao mesmo fim, né? Que é a 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Né? Ou seja, tem necessidade de voltar, de reencarnar de novo? Aí ele repete, todos são criados simples e ignorantes. Tanto aquele que está mais adiantado, como aquele que está menos adiantado. É a mesma origem. E se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, o que nós estamos passando hoje, em determinadas posições sociais, posições em corpos masculino ou feminino, posições de saúde ou pouca saúde, né? De conhecimento ou de pouco conhecimento, é o caminho traçado pela divindade que vai permitir a gente adquirir progressivamente essa perfeição. Então, a igualdade é da origem e do caminho, tá? Não é de bens, não é do agora das posses. O erro é achar que a igualdade é que nós estamos aqui, eu tenho o mesmo direito de ter todos os bens que o meu vizinho tem. Como eu não tenho agora, não estou tendo, eu vou lá, eu tenho o direito de tomar dele, porque
Deus me fez igual a ele. Aí é que está a diferença e a discrepância. Então, a igualdade, a lei de igualdade, ou a igualdade natural, né, ela está nisso, na origem, no caminho e no destino. Tá? Por isso que é igual para todos. Viemos da mesma origem, simples e ignorantes, e estamos no mesmo caminho de provas e expiações, né? Buscando compreender e aprender. Aqueles que aprendem mais rápido, avançam mais rápido. E cada vez que eu aprendo, eu ganho um cabedal de conhecimento. É o patrimônio do espírito eu, que eu levo. Daí, em determinado momento, eu tenho mais facilidade do que outro em determinadas áreas. Mas todos têm a mesma origem. Todos têm essa necessidade, essa pedagogia de se instruir nas lutas e nas tribulações da vida corporal, até atingir a perfeição. Quando chegar à perfeição, aí não precisa mais as tribulações da vida corporal. Aí se encerra o ciclo das reencarnações. Mas aí já chegamos ao ponto que deveríamos estar, dessa proximidade com a divindade. Essa é a igualdade da lei de Deus, ou da igualdade dos homens perante Deus. E não acharmos que é termos tudo que o outro tem. Ok? Se não concordarem, podem puxar aí. Aqui eu trouxe só 3 perguntas e respostas do livro dos Espíritos, que a gente já teve a oportunidade de ver, que reforça essa questão da igualdade. A origem, simples e ignorante, a necessidade da instrução nas lutas e o caminho aonde vamos chegar, que é a perfeição. E Kardec faz um comentário à resposta do Espírito de Verdade. Ele diz que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Bom, a igualdade é essa, estamos submetidos. Lei da gravidade, né? A lei do nascer, a lei da necessidade de alimentação, da reprodução, a lei da destruição, lei de sociedade, né? Lei de trabalho. Todos nós estamos submetidos a essas leis. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Se buscarmos lá a biologia, a ciência diz, olha, é a mesma espécie, gente. Por mais que ele seja rico, gordinho, da pele branca, é a mesma espécie daquele que é negro, magrinho, né, que não está numa situação diferente. Mas é o mesmo corpo, vai se destruir, vai estar sujeito à lei de destruição, vai morrer. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Olha que legal a compreensão de Kardec. Deus a nenhum homem concedeu a superioridade natural. Ou seja, da sua lei, não a nenhum homem foi dado um privilégio. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Tá? Por mais que o fulano está agora numa posição de nobreza, nasceu numa família real, tá? Isso é uma experiência. Tá? Hoje ele nasce na família real, na família com muitas posses, amanhã, por uma questão de necessidade, uma nova encarnação, ele pode vir como um sujeito mais um servidor, um trabalhador comum, né, um professor, um policial, um agente, né, da limpeza. Então, não tem superioridade pela lei natural. A lei todos passarão pelo mesmo processo. O caminho é o mesmo. Tá? Mas a gente não consegue compreender ou apreender essa igualdade pensando numa só existência. Daí a necessidade da reencarnação para nos mostrar que aquele que hoje está na opulência, amanhã ele pode renascer na miséria, ou numa situação de pobreza extrema. Tranquilo? E aí? O que acharam da lei natural?
É difícil, hein? Só uma questão, hein, gente? Dá para passar mais tempo a gente discutindo sobre ela. Perceba a riqueza desse livro. A gente poderia ficar numa só questão o encontro todinho e não exauria as possibilidades, os pensamentos que vêm. Então, esse livro não é um livro de já li o livro. Não, é um livro de ler, reler, ler de novo, refletir, porque ele abre muito campo. Nos dá muita bagagem. A cada vez que a gente lê, a gente vai vendo quão grande ele traz de dimensões de conhecimento. Satisfeito? Podemos mudar de assunto? Alguém tem alguma colocação sobre a igualdade natural? Mesmer? Tranquilo? Então vamos mudar de assunto. Ninguém falou. Tranquilo, porque o microfone estava desligado. Ninguém tem dúvidas? Então tá bom, vamos mudar de assunto, então. Será que Fátima está aí, a nossa parceira? Oi, Alberto, estou sim. Boa noite, meus irmãos. Essa voz bonita. Muito bem, Fátima. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos Oi? Boa noite, Fátima, que os irmãos estão todos dormindo, viu? Ninguém deu boa noite para Fátima, rapaz. Ninguém deu boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. O pessoal da rede acordou. Pronto, agora todo mundo acordou. Legal. Pois bem, nós vamos iniciar o capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Estamos bem avançado esse livro. Eu não sei para vocês, mas para mim está sendo uma descoberta a cada capítulo. Tá? Eu li esse livro logo quando eu estava falando até com ela há pouco, quando eu comecei a adentrar assistir palestras, frequentar o Espiritismo. Como frequentador, eu li o livro, mas foi ficção para mim. Quando eu li, não cabia, tinha algumas coisas que eu não entendia. E hoje, relendo com vocês, né, observando, é algo muito maravilhoso para mim. Está sendo realmente um espetáculo. Tá? Esse livro do Mensageiro, ele nos narra a história André Luiz, né, que é o personagem principal, ele narra a sua experiência durante uma semana quando ele estava fazendo o curso para ser mensageiro. O que é isso? É como se fosse um curso superior, uma faculdade. Os espíritos se candidatam para fazer esses cursos, gente. Tem que ter crédito, que é a moeda lá do mundo espiritual. Crédito é o quê? Trabalho. Aqueles indivíduos que estão harmonizados, morando em colônias espirituais, eles recebem um salário. Tá? O salário é através de crédito. Eles chamam, em nosso lar, chama de bônus hora. Para cada hora trabalhada, ele ganha 1 hora em crédito. Ele trabalhou 4 horas, 4 bônus horas. E ele pode usar esse crédito para adquirir bens lá no plano espiritual. Isso é que é legal, né? Ele nos dá uma sociedade alternativa, ou seja, gerir uma cidade em que todos trabalham, todos contribuem para aquela cidade, todos auxiliam, né? E todos têm direitos. Né? Se você quer fazer um curso, você tem que pagar. Você tem que ter crédito. Né? O básico, né, é uma sociedade que tem a parte, digamos, socialista da coisa, é você ter o que comer, né, onde morar, né, e ter a proteção. Todos têm. Tá? Mas se você quer alguma coisa a mais, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Então, o André Luiz já estava 2 anos lá, no nosso lar, e ele resolveu fazer um curso de mensageiro.
no Ministério das Comunicações. Ele descreve para a gente o instrutor, os colegas, né, já tem muita coisa interessante, e agora ele está dizendo que estavam direcionados à crosta planetária, ao nosso ambiente que a gente vive, saindo de nosso lar. Só que eles saíram não pela estrada, né? O instrutor quis levar ele para conhecer as minúcias do umbral, né? Da região densa que circunda a Terra. Então, saiu da porta de casa da rua ali, já começa o umbral, gente. Tá? O umbral não está distante. Saiu da porta de casa um pouquinho, já está no umbral. Às vezes, o umbral está dentro de casa, quando as casas não têm equilíbrios, brigas, né, desavença, o umbral está dentro de casa. Pois bem, ele está de nosso lado, uma colônia que fica limítrofe ao umbral mais denso, e eles vieram flutuando ou voando inicialmente, depois tiveram que caminhar, porque André Luiz e o colega dele, Vicente, não conseguiram vencer as forças densas daquela região e tiveram que ir caminhando. Terminaram encontrando um ponto de apoio, que é um castelo, né, um estilo medieval, que nós já descrevemos, e eles se abrigaram lá, tomaram banho, fizeram a higiene, se alimentaram, e eles queriam seguir o caminho à frente. Só que o senhor do castelo, né, ele passou a informação que haveria uma tempestade magnética naqueles momentos ali seguinte. Estava previsto, os instrumentos lá do castelo detectaram uma tempestade magnética. Nessa tempestade, ela tem a função saneadora. Quando o ambiente está muito denso, muito pesado, do umbral, vem essas tempestades com fogo, com raios, que destrói e alivia o ar. Estava muito denso, ia ter essa tempestade, provocada pelos amigos espirituais mais elevados. Eles que coordenam essas tempestades, que têm essa função saneadora. O Aniceto, que era o instrutor, ele passaria tranquilo pelaquela tempestade. Mas André Luiz e Vicente não, ele não tinha instrução suficiente e não tinha as capacidades ainda desenvolvidas. Então, eles ficam ali e são convidados a pernoitar no castelo, até passar a tempestade, né? É o que vai acontecer, o que ele vai nos contar agora, nesse capítulo 19. Vamos lá, Fátima? Vamos, sim. Capítulo 19, o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Só um instante, Fátima. Ok. Então, o Alfredo, ele é o dirigente deste ponto de apoio. É um posto, né, dentro do umbral denso, gente. Tá? Existe esse castelo que recebe espírito em condições de auxílio, de ser auxiliado, que procuram a região, encontram o castelo, se estão em condições de receber auxílio, recebe alimentação, agasalho, tratamento. Se quiserem ficar, eles ficam para o tratamento. Se não, seguem em frente. Então, ele está lá dentro desse ponto, no umbral, nesse castelo, e lá dentro, a gente já deu a oportunidade, tem árvore, tem pomar, tem local para fabricar medicamento, tem obra de arte, tem tudo. Tudo que tem aqui, no plano material, tem lá. Só que lá tem mais coisas. Tá? No plano espiritual tem mais coisa do que o que tem aqui na Terra. Tá? Depois é que
os espíritos vão trazendo para cá as inovações que já tem lá. O que chama a atenção aqui é que o Alfredo diz, olha, fica, não vai atrasar muito, que depois vocês poderão ir de carro, né? As horas que vocês passarem, que vocês vão ganhar, que vocês iam a pé mesmo. Vocês vão de carro, né? Até a zona que se torne possível. E tem um condutor que vai levar você e volta no carro. O interessante aqui é carro, né? Gente, tem carro, tem veículo no mundo espiritual. O que vocês acham? E aí? Eu achei interessante isso aqui, um carro na região do Umbral, né? Aquela região densa, cheia de matas, de coisa. Tem carro? Tem estrada? Tem. Tá? E onde é isso, Alberto? 50 a 100 quilômetros para cima aqui em torno do planeta. Só que a gente não vê. É uma matéria diferente, mas é matéria. Tá? É um tipo de matéria diferente da matéria que a gente conhece. Tem árvore, tem estrada, tem animais, né? tem espírito perambulando nessa região, e tem carro, meio de transporte. Tá? O Alberto, e para passar dentro de lama, de pedra, deve ser aquele, eu já imaginei, aquele carro bem grande, com os pneus altos, grossos. Daquele estilo tanque, né? do que o pessoal faz trilha. Off-road, né? Descendo aquelas montanhas. Né? Ou seja, gente, imagina, a gente tem que parar com essa ideia que o plano espiritual é um mundo de algodão doce, que está nas nuvens, seria cheio de nuvens. Não. Como é muito perto da crosta da nossa, se a vizinhança de muito mesmo daqui da nossa região, da nossa faixa, as coisas lá são muito semelhantes a daqui. Porque senão haveria um choque. A gente desencarna, do outro lado tudo diferente. Desencarnou, é tudo praticamente igual aqui. Tudo praticamente igual. Tem corpos, o mesmo corpo que você estava aqui, você aparece lá. Né? A roupa, né? A fome, tem alimento também do outro lado. Só vai ser difícil achar o churrasco e o pão de queijo, viu? A maioria é só sopa e caldo. Mas ter carro do outro lado. É o que André Luiz vai falar agora. Vai, Fátima. Não podia caber em meu espanto, embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontaremos na caminhada longa, rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Só um instante. Então, André Luiz ficou chocado. Olha, carro? Né? Ele lembrou que, quando ele foi recolhido pelos samaritanos, né, que era uma ordem, né, de espírito especialista de entrar no umbral, verificar quem podia receber auxílio, né? Ou seja, aqueles que estão catatônicos, aqueles que já racionalizam e pedem ajuda. Então, os samaritanos entram, traziam as macas, botavam nos carros, tipo as carroças, e levava, né, pelas regiões, né, do umbral, lamacenta, né, cheio de pedra. André Luiz lembrava disso. Mas carro, né, veículos, igual na Terra, né, 1940, 40 e 39, quando ele teria partido, 30, na década de 30, né, já tinha veículos produzidos aqui, né, veículos a combustão. Então, ele fica... Carro? Como assim carro, né? Vai, Fátima. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas
da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Só um instante. Então, gente, ele disse que tinha o carro do Alfredo, mas depois ele foi saber que tinha muito mais veículos. Né? Sistema de transporte, pequeno, grande, para levar grandes quantidades, pequeno. Imagina transportar 50... Ele estava com 400 refugiados da Europa, né, lá nesse posto. Como é que eles trouxeram da Europa para o Brasil? Né? Eles trouxeram nesse sistema de transporte, gente. E aí tem aquela questão de vira e mexe falar de extraterrestre, né? Não tem? Aqui e acolá não tem aqueles canais que falam de relatos de luzes, né? Que não sabia o que era, uma luz brilhante que aparecia, desaparecia, e que o pessoal coloca a conta de extraterrestre. Pode ser muito bem esses veículos, não pode? André Luiz está narrando aqui que o sistema de transporte nas zonas próximas à crosta, aqui, tá, são muito mais numerosos do que se podia imaginar. Então, essas ideias de que tudo é extraterrestre, às vezes não, gente. Pode ser, né? Alguém visitando o nosso planeta. Mas por que não pode ser terrestre? Será que nós já conhecemos tudo o que existe no planeta realmente? Pelo que consta aqui, existe transporte. Né? Lá em nosso lar, ele fala de um metrô aéreo. O metrô aéreo, ele sai voando por cima, tá? Dentro da cidade, e anda mais, pelo que ele fala, muito mais de 100 quilômetros de metrô. Então, a ideia dos extraterrestres, nós podemos muito bem remeter essa questão desses transportes serem detectados em determinado momento, né? Pelos pilotos de avião, piloto de caça, que saem atrás daquelas luzes e depois elas somem, né? E a base, né, é eletromagnetismo. Não o nosso aqui. Ou seja, a combustão desses veículos, né, é muito mais adiantada do que o sistema que tem aqui hoje, gente. Hoje a gente usa combustível fóssil. Daqui uns dias a gente vai usar outro tipo de combustível, né? Células, combustível nuclear, que tem muito mais poder, fornece muito mais energia do que o combustível fóssil. Ele fala de bases transcendentes do eletromagnetismo, seria o modal usado para esses transportes. Interessante, né? Vai, Fátima. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Só um instante. Então, o Aniceto diz, olha, nós precisamos ir porque esses dois aqui precisam começar o trabalho, o aprendizado. Aí o Alfredo, não seja por isso, né? Aqui também tem serviço. Aí ele diz, onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Dando uma lição, todo lugar tem serviço, gente. Todo lugar, até dentro da sua casa. Eu não posso sair para ajudar alguém. Você pode. Se você tiver boa vontade, vai existir um serviço em que você pode auxiliar alguém. É o serviço de Deus, né? E ele diz, olha, ainda hoje, vamos lá, está faltando gente, vamos trabalhar.
né? Tem os trabalhos da prece e tem muita coisa para aprender e muita lição. Vai, Fátima. Sim. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália, afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamada de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomado de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Só um instante, Fátima. Ok. Então, aquele é algo novo, né? É algo novo aqui. Então, eles estavam se organizando para começar os serviços, né? E ele pede que seja encaminhado mais gente, mais técnico do sopro, né? E André Luiz tinha sido médico, né, na Terra, ele Vicente, terapia do sopro, né? Ele não entendeu, né? E o Alfredo, né, que é o gestor lá, disse sim, né? Sopro curador. É uma técnica que eles usam lá para ajudar as pessoas, né? E ele diz que tanto lá como aqui, encarnado também podem aplicar essa técnica. Só que ao invés da gente aplicar a técnica, a gente perde muito tempo, né? A gente se desconcentra com fantasia, futilidade, desconfiança, e a gente perde esse instrumento de auxílio, que é o sopro, né? Que, em resumo, seria uma forma de passe. Né? O sopro é uma espécie de passe, que a gente vai ver mais na frente. Aí ele coloca, no mundo, se a gente tivesse esse interesse, né, pudesse compreender toda a extensão dessas técnicas, poderia criar o mais eficiente processo soproterápico, terapia do sopro. Né? E a gente vai ver, então, que danado que terapia é essa, né? Vai, Fátima. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo, a situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Opa, só um instante. Então, aqui ele vai aprofundar o que seria esse sopro,
né, essa soproterapia. Ele diz que vai se assemelhar ao passe. A gente no passe não pode treinar as pessoas para dar o passe, né? Ensinar as técnicas, né, os princípios. Ou seja, você pode doar fluidos pelo passe, né, através das suas mãos. Então, as suas mãos seriam os fios condutores sairiam das suas mãos, tá? E esses fios de energias podem ser dispersar, né, no perispírito da pessoa que está recebendo, ou pode ser concentrado. Ele vai colocar que o sopro também pode ser praticado, né? Mas tem algumas nuances, não é só, não, agora eu vou montar lá na casa espírita o sopro. Ele vai te falar que é algo que precisa de treinamento, né? Que não é de pronto, tá? Mas ele pode ser ensinado e utilizado pela maioria das criaturas, com vantagem muito maior, tá? Mas eles, em qualquer tempo, precisa de esforço individual. Ou seja, toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino manifesta-se em ação e exige boa vontade. Aí ele fala que os técnicos dele, né, que trabalham lá, não se formaram de pronto. Ou seja, houve um tempo de ensino, de prática, de aprendizado, longamente eles vão adquirindo experiência. Ou seja, tem um preço, tem um custo, dedicação, tempo. Então, tudo há uma ciência de começar. E eles que detêm esse conhecimento, né, ele vai dizer que são servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. E é interessante, ganham remunerações de vulto e gozam de enorme acatamento. Ou seja, trabalhador tem direito à remuneração. Esses que se dedicam a essa prática, eles são mais remunerados. Por quê? Porque a tarefa deles é mais complicada. Além do conhecimento, né? E nós vamos ver no próximo capítulo quem é tratado com esse e como é possível aplicar essa doação fluídica através do sopro, né? E ele diz, olha, e tem pré-requisitos, para trabalhar com isso tem que ter pré-requisito. Preciso conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então, pré-requisito para trabalhar com sopro, pureza da boca, santidade de intenções. Ou seja, tem que evitar, né, usar o seu instrumento falador na intenção de prejudicar alguém, de falar mal de alguém, tá? Ou seja, usar a técnica com o objetivo de curar, de diminuir a dor, né? Acalmar as pessoas. Então, tem esses pré-requisitos. São pessoas que não tem que ele fala pureza da boca, ou seja, a sua boca não pode sair falando mal de ninguém, né? Até um palavrão, né, Alberto? Até Sim. Um palavrão é uma coisa suja, imunda. Isso, e como é que você vai fazer isso sem ter um controle da sua mente, né? Porque às vezes você não fala, mas sua mente, seu coração está cheio daquilo. Então, tem todo um processo de equilíbrio, né, em busca de harmonizar-se com as leis divinas, né, um trabalho de burilamento pessoal, né, de reforma interior. Vai, Fátima. Sim. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme superficialmente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar, obedecer. Só um instante, Fátima. Ok. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, né? Que os interessados, né? Ele tem que ter
abster-se do mal, né? A boca habituada a falar o bem, né? Com abstenção do mal, ou seja, usar, e o estômago sadio, né? Para que ele seja eficiente, a pessoa tem que ter uma alimentação equilibrada, não pode se entupir, né, de alcoólicos, não pode se encher de droga, de medicamentos, ou coisa excessiva, né? Então, estômago sadio, a boca habituada a falar o bem e a abstenção do mal, e a mente reta, com o interesse de auxiliar. Então, a gente vai ver que, por isso que não é tão fácil, né? Por isso que não é tão fácil. Mesmo na casa espírita, às vezes a pessoa está ali, está fofocando, está olhando o que o outro fez, se deixou de fazer. Então, não preenche esses requisitos. A boca, né, habituada a falar o bem e abster-se do mal. E esse controle alimentar, né? Buscar comer frugalmente, né, sem se, não só no dia, né, da aplicação do passe, mas é algo constante na vida das pessoas. E esse desejo, esse interesse de auxiliar. Aí ele fala que, obedecendo esse requisito, vai, Fátima. Sim. Obedecendo a esses requisitos, teremos sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, pode-se transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Só um instante. Então, ele vai trazer aqui os tipos de sopro. Ó. Sopro calmante, tem o sopro revigorador, sopro estimulante e sopro curativo. Então, ele dá 4 tipos de ação desse sopro. Tá? Então, é um tipo de passe, gente. Só que é soprando. Ah, Alberto, por que não usa na casa espírita? Né? O espiritismo não trabalha. Né? Por causa dessa dificuldade. Serão pessoas muito especiais, que já têm um controle do que pensa, do que fala, né? Pessoas que têm esse desejo de curar, de ser útil. Né? Sem contar que o quê? Quando você sopra, tem a questão do você transmitir também bactérias, né? A questão da proximidade, né? O que a pessoa tocou, está próximo, está longe. Né? Aí, eles, nos estudos que eu tive olhando, tem o sopro frio, o sopro quente. O sopro frio é um sopro mais à distância, né? Que é mais dispersivo, né? E o sopro quente é mais próximo. Tá? Mas aí os espíritas se afastaram disso. Né? Se estuda muito pouco a questão do sopro. Eu estive olhando, tem alguns estudos, né? Tem que ainda fala, o daqui de Natal, lá de Parnamirim, como é o nome dele? Jacomelo. Jacomelo, né? Ele fala do sopro, né? Mas pouquíssimos candidatos para usar essa técnica. Pouquíssimo. E ele teria muito mais ação, né? É muito mais eficiente do que o passe. Por que, Alberto? Né? Porque o fluido vital, que é expelido, né, através das mãos, tá? Ele é muito maior concentrado através do sistema digestivo. Porque no sistema digestivo há uma concentração maior de fluidos, que hoje a ciência ela chama de ectoplasma. Então, o ectoplasma ele é produzido bastante mesmo no sistema digestivo. É a maior concentração de produção de ectoplasma, reposição. Então, o sistema digestivo está cheio de ectoplasma. Alberto, como é que é possível isso? Se você vê fotos de materialização de doador de ectoplasma ou fluido vital, né, você vai ver que ele sai pelos orifícios, olhos, ouvidos e boca, em maior quantidade. Você pode botar aí na internet, você vai ver fotos de materialização
Então, o doador expelindo pela boca, ouvido e olhos, uma quantidade muito grande. Então, o sopro, ele, além de ter o ar, o oxigênio, ele expele o ectoplasma, ou o fluido vital, numa quantidade muito maior do que aquele das mãos, da ponta das mãos, dos dedos ali. Né? Porque tem muito mais fluido nessa região do sistema digestivo. Então, esse ectoplasma ele sai em maior quantidade. Então, ele envolve muito mais aquela pessoa que está precisando, que às vezes está perturbada, né? Um sopro com essa quantidade de fluido, ele acalma a pessoa obsediada. A pessoa está fraca, ele se revigora com essas energias que é doada. Tem uma capacidade muito maior de profundidade de romper o perispírito e chegar no objetivo, para estimular e também para curar. Aí, Alberto, um exemplo disso, né, que se pode usar muito, que a pessoa nem sabe. Quando a criança, nossos filhos, né, chega para a gente, está doendo, machucou o dedinho, o que a mãe e o pai, né, fazem, os avós? Machucou o dedinho, está doendo, o que os pais fazem? Beijo. E o que mais? E o que mais? Assopra. Soprar, isso! Assopra. Vai passar. Vai sem perceber ou sem entender, a mãe, o pai, né, ou alguém querido, ele está doando o fluido revigorante. Ele está doando o fluido curativo. Isso se a gente entender, se a gente perceber. No machucado, você sopra. E, incrível que pareça, a criança, pouco tempo, ela se acalma. Deixa eu soprar, vai passar. Você está expelindo o ectoplasma, ou fluido vital, que tem grande quantidade no aparelho digestivo. Tanto no aparelho digestivo como na região do coração, do chakra cardíaco. São em grande quantidade esses fluidos. Por isso que ele tem calmante, revigorante, estimulante e curativo. Então, através dele, pode se transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Mas, né, tem que ter essa questão do alimentar-se corretamente, a pessoa se propor a trabalhar a mente para evitar falar, deixar falar mal dos outros, né? Ter um equilíbrio. Vai, Fátima. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações ao que se decide iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Só um instante, Fábio. Ok. Então, ele esclarece, gente, esse sopro não é a criação de lá do Campo da Paz, não. É antigo. Os pais, as mães usam, Jesus usou, né? Se você olhar lá na Gênesis, que Deus pegou o barro e soprou, né, nas narinas da criatura, a criatura criou vida. Então, o sopro, né, ele é bem antigo. Só que nós, né, os espíritas, a gente tem esse milindre.
Porque muita gente não quer mudar de opinião, vai para a casa espírita, não estuda, né? É só frequentador. Para você conseguir convencer alguém a ser um trabalhador, um passista, é uma dificuldade, né? Tem a questão da disciplina. Só para ir, para dar o passe. Imagine mudar as condições mentais, né? Ter essa higiene mental, ter essa higiene na questão alimentar. Por isso que é muito mais complicado, sem contar a questão da higiene, né? A questão dos milímetros, da pessoa receber aquele sopro, né? Que muitas vezes a criatura não está com um hálito muito bom para fazer aquele processo, né? Que ele se alimentou mal, né? Bebeu demais, comeu demais, ficar rotando em cima, é complicado, né? Mas Alfredo vai dizer, olha, eu cheguei muito mal no Campo da Paz. Aí melhorei, assumi essa função e eu estimulo o pessoal. E quem for trabalhar nisso tem compensações melhores, ganha mais. Vai, Fábio. Sim. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti minhas enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-se aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros direto do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Só um instante. Ok. Então, André vai se aproxima do instrutor, né? Aniceto. Ainda estava curioso, gente, como é que é isso? Eu nunca ouvi falar. Aí ele diz, olha, lá ele cita a Bíblia, né, lá Gênesis, né, mas aí ele diz também que mesmo a gente imperfeito, né, quando a gente tem a intenção, boa vontade, né, e que a gente faz um sopro, por exemplo, a mãe faz um sopro para o filho que está doente, né, tem efeito, tem relevância. Por causa da intenção, você desloca o seu fluido vital. Você quer ajudar, quer curar alguém, você desloca tanto em pensamento, né, você pode fazer isso à distância, ou perto você pode. E se você soprar do local que dói, você transmite o fluido vital curativo, mesmo sendo imperfeito. Tá? É isso que ele chama a atenção. E ele coloca que André passou pelo Ministério do Auxílio, mas ele não conheceu tudo. Diz que tem um instituto lá, um departamento só para formar pessoas disso, né? E aqui no plano, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Temos que lembrar isso. Né? Eu sou imperfeito, eu não acerto tudo, eu erro muito, mas se eu chego, alguém está precisando, eu lembro dessa técnica, né, de passe, eu posso, pela minha intenção, né, de auxiliar, eu posso auxiliar.
prestar auxílio. Eu quero, e pela minha vontade eu posso prestar esse auxílio. Né? Agora, as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios, né, muito melhor, muito mais eficazes. Né? Por quê? A quantidade de fluido que sai pela boca é maior do que aqueles que saem pela mão, por causa da máquina que produz, que é no sistema, no chakra gástrico. Então, todo ele vai produzindo, vai distribuindo para o corpo está cheio, quando você se alimenta. E quando você sopra, você manda esses fluidos também, sai junto. Tá? Vai, Fátima. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Muito bom. Pronto? Pronto. Terminou. Pronto. Aqui o outro acho que segue em frente. É porque no meu não tinha uns detalhes ainda. Bom, então a gente encerrou. Alguém tem alguma dúvida sobre o sopro? Uma técnica de... Alberto, no trabalho que a gente faz de radiação, até nas reuniões mediúnicas, né? Então, a gente abre muita boca, né? E sim, lá não como se diz, também doação de ectoplasma, né? A produção que é grande, né? De ectoplasma, né? E você termina aquele abrimento de boca. Ali está sendo expelido o fluido vital. Tá? Ali está esperando o fluido vital. Então, estamos falando, você está emitindo fluido vital. Agora, se você faz isso com interesse determinado, aí tem o quê? Vontade. Né? É a vontade que faz com que esse fluido saia com mais fulgor, com mais força, né? Com um objetivo específico. Quando você faz sem entender, às vezes pode ser um próprio amigo espiritual que está estimulando para obter esses fluidos. Tá? O amigo espiritual está ali, ele está precisando do fluido, ele estimula, e aí a gente dá aquele abrimento de boca, e é onde, às vezes, eles pegam, né, esses fluidos vitais, esse ectoplasma, para os trabalhos. E é interessante também, gente, que em toda casa, em toda reunião mediúnica, né, tem os médios, mas tem a assistência. Pessoas que não é médio, está ali para fazer assistência. Eu não sei o que eu faço na reunião, que eu não tenho mediunidade, eu não dou passividade, eu não sou psicográfico. Eu fico só lá. Ele está sendo, né, fonte de abastecimento de fluido vital. Aqueles companheiros que estão lá na casa, médio de suporte lá, eles estão ali doando o fluido vital. Aí vira e mexe aquele abrimento de boca, lá vai fluido vital sendo trabalhado. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Perguntas? Dúvidas? Gostaram da explicação desse capítulo? Foi ótimo, Alberto, muito bom. Você vai ver isso na prática, o próximo vai nos dar a prática da aplicação desses fluidos. É bem interessante, viu? Pronto, podemos encerrar, então, né? Então, vamos agradecer a divindade por essa oportunidade, esse encontro, a todos vocês que estiveram aqui interessados, os amigos espirituais, aqueles do outro plano que também estavam presenciando. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, seus lares, aonde estiverem, com as energias de refazimentos, de equilíbrio, e que todos possam ter uma ótima semana. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que possamos repetir com mais frequência. Que assim seja. Meu muito obrigado a todos vocês. Assim seja. Assim seja.